Boa tarde, alunos. Nós vamos começar agora a falar de genética. Então, o que é a genética? É um estudo da hereditariedade. Hereditariedade é entender como as características são transmitidas de pais para filhos através das gerações. E hoje nós sabemos que isso acontece através dos genes. Mas será que sempre isso foi compreendido dessa maneira? A resposta é não. Quais eram as ideias que os antepassados tinham sobre hereditariedade? Por volta de 1750, existia uma teoria conhecida como teoria da pré-formação, em que eles acreditavam que existia uma miniatura do ser humano já formado dentro do óvulo ou do espermatozoide. E simplesmente essa miniatura começaria a se desenvolver. Então, nós temos aqui duas representações. Aqui, né, seria o óvulo com essa miniatura interna e teríamos aqui o espermatozoide com essa miniatura, um mini humano dentro dessas células. Em 1759, nós tínhamos a teoria da epigênese, em que se acreditava que a partir de uma matéria indiferenciada, sem nenhuma organização ou estrutura pré-formada, desenvolvia-se o embrião. Então, nós vamos de uma teoria que defendia que estava tudo formadinho para uma teoria que defendia que era a partir de algo indiferenciado. Em 1868, nós tínhamos a teoria da pangênese, muito defendida por Darwin, mas proposta já em 410 a.C. por Hipócrates. O Darwin, ele fez coisas maravilhosas na área da evolução, mas a publicação das obras do Darwin se deu em 1859. Então, quando ele publicou a obra A Origem das Espécies, ainda não se tinha descoberto a base genética da hereditariedade. Por isso que o livro não trata dessa informação. E o Darwin, assim como outros teóricos, defendiam que a teoria da pangênese dizia que os elementos sexuais continham partículas minúsculas, conhecidas como gêmulas, que viria de todas as partes do corpo. Ou seja, cada parte do corpo doaria um pedacinho dela, como se fosse um brotinho, para todas juntas formarem o embrião. Pessoal, essa teoria ela é facilmente derrubada quando nós percebemos, por exemplo, que uma mulher loira que pinta o cabelo de vermelho e engravida não vai transmitir esse cabelo vermelho para a criança. A parte do corpo dela está daquele jeito, mas aquela informação não vai ser transmitida daquela maneira. Ou então alguém que teve algum dos membros altamente afetados, a criança não vai ter. Isso, então, derruba essa teoria. Pelo que a gente conhece hoje, isso fica mais fácil de observar. Mas, pessoal, lembrem-se que o conhecimento de cada época está relacionado ao que eles já sabiam e as técnicas que ele tem para obter novas informações. Aí passou-se a defender a teoria da herança misturada. A ideia de que determinantes das características dos pais e da mãe se misturavam nos filhos. Ou seja, os filhos eram uma mistura da característica dos dois. Pessoal, em meio a tudo isso, Aristóteles, por exemplo, propôs que existia uma base física da hereditariedade no sêmen dos pais, e aí ele encarou o sêmen como se fosse uma semente, e isso foi um dos progressos que permitiu que nós tivéssemos a ideia de hoje. Só que isso foi proposto há muito tempo, em 384 a.C. a 322 a.C., até que nós chegamos aos estudos de Gregor Mendel, entre 1858 a 1866. Gregor Mendel foi um monge austríaco e ele realizou pesquisas sobre a hereditariedade com ervilhas dessa espécie, a Pisum sativum.
E a escolha dessas espécies foi essencial para que ele conseguisse obter os resultados que nós vamos ver a seguir. Só que quando ele publicou as conclusões dele, num livro conhecido como Experimentos com Plantas Híbridas, em 1865, ele não ganhou toda a atenção que ele merecia e que o trabalho dele merecia. O Mendel ele foi um monge, ele viveu num mosteiro agostiniano de São Tomás, que ficava na cidade de Born, na Áustria, capital da Morávia, parte oriental da atual República Tcheca, e professor de ciências naturais. Apesar disso, apesar de todo o seu trabalho ser a base da genética hoje, ele não ficou famoso. E na época, e ele só foi redescoberto 34 a 35 anos depois da publicação de seu trabalho, quando outros pesquisadores estavam discutindo as bases do que seriam as mesmas leis de Mendel, e nas pesquisas eles redescobriram esse trabalho do Mendel. E aí sim, nós tivemos um avanço muito grande na área da genética. Então, nós vamos ver um avanço da genética muito grande a partir de 1900. Aqui o desenho representando o Gregor Mendel e as suas ervilhas da espécie Pisum sativum. Agora nós vamos entrar diretamente no qual foi o trabalho de Mendel e quais são as explicações para as suas descobertas. Então, a primeira coisa é, por que a escolha das ervilhas Pisum sativum fez toda a diferença no trabalho de Mendel? Essa espécie de ervilha tinha algumas características que facilitou a análise do seu trabalho e foram favoráveis. Cultivo fácil. E um ciclo de vida curto. Então, como elas são de fácil cultivo, a chance dele perder todo o objeto de estudo era muito pequena. Grande número de descendentes, elas produziam muitas sementes. E isso é uma informação importante, porque quando nós olhamos muitos representantes no meu experimento, eu tenho uma probabilidade muito menor de cometer um erro estatístico. E aí eu explico. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma sala com 50 alunos. E esses 50 alunos fazem prova e vão muito bem. Só que 2 alunos tiraram nota baixa. Um tirou 2 e o outro tirou 3. E aí alguém entra na sala e pergunta para o professor como a sala foi, mas o professor não se recorda de como a sala tinha ido, então ele puxa uma prova e olha justamente a prova que tirou 2. E ele informa, a sala foi muito mal. Como o professor analisou só uma prova, ele cometeu um erro estatístico. Ele generalizou uma informação que, na verdade, não se repetia se você analisasse todo mundo. Agora, se o professor pegasse todas as provas e fizesse uma análise comparativa, ele perceberia que a maioria da sala foi bem. E a resposta dele seria diferente. Então, a presença de muitos descendentes é importante estatisticamente. A flor dela é hermafrodita, isso quer dizer que ela possui os 2 sexos e é capaz de realizar autofecundação. A maneira com que as pétalas estão dispostas na flor da ervilha impedem que ela seja fecundada por uma outra flor. Então, isso permitiu com que o Mendel tivesse controle sobre como estava acontecendo a fecundação. O que ele fez? Ele retirou a parte masculina da flor e com o cotonete ele controlava essa fecundação. E aí ele poderia analisar diretamente da onde é que veio o cruzamento. Nós já vamos falar das características que o Mendel analisou, mas uma informação muito importante é que o Mendel analisou uma característica de cada vez. E aí ele conseguiu perceber um padrão. Então, essas são as características. Ele analisou a cor da semente, se a semente era amarela ou verde,
A ervilha verde é muito mais comum no Brasil do que a amarela. E a textura dessa semente, se ela era lisa ou rugosa. Analisou depois a flor, a coloração dela púrpura ou branca. Analisou a vagem, se ela era lisa, inflada, né, ou ondulada, constricta. Analisou a cor da vagem, se ela era amarela ou verde. A posição das flores, axial, quer dizer que essa posição é ao longo de todo o caule, ou terminal, simplesmente nas extremidades. E a altura dos ramos, né? Ramos mais altos, flores mais altas ou mais baixas. Uma informação importante é que não tinha intermediários para que pudesse confundir o Mendel. Não tinha uma semente que ele ficava em dúvida se ela era amarela ou verde. Ela era simples, ou ela era realmente amarela ou realmente verde. Isso contribuiu muito para os estudos dele. E aí ele começou a observar, passar pelo jardim e observar as ervilhas que estavam ali no jardim. E aí ele pensou, se a planta possui uma semente amarela, então ela deve possuir algum elemento ou algum fator responsável por deixar essa semente amarela. Tem alguma coisa dentro dela ali dizendo que é assim. E aí ele começou a observar. E aí ele começou a estudar e selecionar as coisas. Então, a primeira coisa que o Mendel fez foi pegar sementes amarelas de uma linhagem pura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pegou uma planta, realizou a autofecundação dela e teve filhos amarelos. Aí ele realizou de novo a autofecundação e a semente era amarela, ou seja, ele tinha certeza que daquela linhagem somente surgiam ervilhas amarelas. E aí ele pegou uma outra linhagem pura de sementes verdes, em que ele tinha certeza que todos os descendentes ali só saíam sementes de ervilhas verdes. E aí ele fez um teste. Ele pegou da amarela a parte masculina e da verde a parte feminina. Depois ele inverteu, tá, gente? Não tem nenhuma relação com o fato dela ser a parte masculina ou feminina com a cor. É independente, o resultado é o mesmo. E quando ele realizou essa fecundação, todos, 100% dos descendentes eram amarelos. Nenhum deles eram verdes. Então, essa aqui é a geração parental, ou geração P, são os pais. E a primeira geração, ou F1, são os filhos da geração parental, chamados de híbridos. Pessoal, aqui houve uma alteração ao longo do tempo desse termo. Híbridos, na época, era usado como resultante de cruzamentos de linhagens puras diferentes, né? A linhagem pura amarela com a verde. Hoje nós usamos esse termo para indivíduos que vêm do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. Então, não confundam a utilização do termo, do que era feito na época, com o atual. E aí o Mendel ficou perguntando o que é que aconteceu com o fator para a cor verde. Por que, né? Por que o amarelo predominou aqui? Não tem nenhuma verde. O que aconteceu com o verde? E aí ele pensou em muitas hipóteses. O verde foi destruído, o amarelo ganhou dele. E aí ele resolveu fazer mais um teste. Ele pegou essa semente amarela, que vocês devem concordar é diferente desta. Apesar de eu olhar e ver as duas amarelas, a primeira é resultante de uma linhagem pura. Dos pais dela só saíam amarelas. Essa não. Essa é resultante de um cruzamento de uma linhagem pura amarela com uma verde. Ela é diferente. E ele pegou ela e promoveu a autofecundação. Fez ela cruzar com ela mesma, né? Fecundar ela mesma.